A lei vale para o real e para o virtual, da mesma forma. A Constituição, ela veda o anonimato no real e no virtual. Por que eu posso ficar me escondendo atrás de robozinho no virtual, para ofender as pessoas, para ameaçar as pessoas? Por que eu posso criar gabinetes de ódio para ferir a democracia no virtual? No real eu não faço, porque não tenho coragem, porque a legislação está de olho. No virtual eu posso. Então, se nós partirmos dessa primeira premissa, eu diria para todos que nós já daríamos um passo muito grande no combate a essa desinformação, a essas mentiras, a esse discurso de ódio que vem ocorrendo pelas redes sociais. E levarmos o que nós já temos, eu diria, não décadas, mas que o direito já tem séculos de estudo, levarmos com adaptações, logicamente, mas levarmos para o combate à desinformação e à regulação nas redes sociais. Não estou dizendo que organizar seja simples, mas a premissa básica é extremamente simples. O que você não pode fazer na vida real, você não pode fazer escondido, covardemente, nas redes sociais. É simples isso. Agora, como responsabilizar, como ir atrás do anonimato, redes sociais, big techs que se escondem em paraísos não mais fiscais, paraísos digitais, essa é uma outra questão. Mas se nós não tivermos premissas sólidas para iniciar a discussão, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E a primeira premissa é exatamente essa. O ministro Gilmar pôde narrar de uma forma mais detalhada um tema que diz respeito à liberdade de expressão, um tema que diz respeito à democracia, mas mais do que isso, é um tema que diz respeito à vida de cada um de nós. Um tema que diz respeito à manutenção do Estado democrático de direito. É um tema que, principalmente no Brasil, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, ganhou uma repercussão gigantesca pela exploração indevida das redes sociais e, mais do que isso, infelizmente, e aqui todos nós, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, devemos fazer uma meia-culpa, porque nós ignoramos os alertas vindos da sociedade de 4, 5, 6 anos atrás. Nós acabamos todos achando que isso seria autorregulável e passageiro. Não é só autorregulável e muito menos passageiro. É perigosíssimo se nós deixarmos de analisar as causas, os efeitos, os seus reflexos, e eu repito, não só para a questão institucional, mas para questões pessoais. Quantos e quantos adolescentes não se suicidam em virtude do bullying pelas redes sociais? Quantos e quantas pessoas não entram em depressão por serem canceladas nas redes sociais? Não é possível nós tratarmos as redes sociais, todas plataformas, como terra de ninguém. Não é possível nós acharmos que é um metaverso, que você ingressa e lá você pode praticar tudo que na vida real você não pode. A regra, a meu ver, é uma regra muito simples. Não estou dizendo que operacionalizar isso é simples. A liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional, e nunca ninguém no Poder Judiciário disse que há necessidade de afastar ou abrandar
Eu não cumprimentei o ministro Flávio Dino, que é ministro da Justiça. Nunca, ninguém disse que há necessidade de afastar ou abrandar a consagração constitucional de liberdade de expressão para combater as chamadas fake news, as notícias mentirosas. Basta nós aplicarmos o que já se aplica normalmente. Adaptações procedimentais, e o ministro Gilmar disse muito isso, essa discussão entre conteúdo e procedimento. Mas é possível que o jornal O Globo publique anúncios de pedofilia? Não é possível isso. Isso fere a liberdade de expressão? Alguém aqui acha que a proibição de publicação de anúncios de pedofilia fere a liberdade de expressão? Ninguém aqui vai defender isso. Então, por que nas redes isso é possível? É possível que publique anúncios, vamos tomar Brasília, o ministro Gilmar bem lembrou isso, toda a organização do dia 8, toda ela foi feita pelas redes sociais, nem disfarçaram. É possível que isso seja feito pela Rede Globo de televisão? Não é possível. Então, por que as redes podem fazer? Porque nós simplesmente cedemos o espaço, somos intermediários de conteúdo. Ora, vamos aplicar o direito, vamos aplicar o que é pacífico no direito. Se você aluga um imóvel para um grupo, uma pessoa, e essa pessoa, nesse imóvel, pratica sequestro, cárcere privado, ou guarda toneladas de cocaína, ou ainda guarda televisões de contrabando, uísque do Paraguai contrabandeado, você é responsável por isso? Você que alugou o imóvel? Você está alugando o local, assim como as redes alugam, ou são intermediários de espaço. Você não é responsável se você não souber, se você não lucrar com isso, ou se você não apoiar. Você não é responsável, obviamente, porque você não pode ser responsável por ato de terceiro que você não tenha conhecimento. Agora, se você tem conhecimento, e mais do que isso, se você adere a isso, promovendo o comércio clandestino feito naquele local, por que você não pode ser responsabilizado? Isso é um dos primeiros pontos importantes que nós temos que refletir. E eu, semana passada, semana retrasada, venho de conversas com todas as plataformas, as big techs, no Tribunal Superior Eleitoral, exatamente partindo desse ponto. Da mesma forma que um local físico é um local virtual. As plataformas, elas atuam com algoritmos. Nós todos sabemos, aqui, se você procura uma vez um carro vermelho, nunca mais você se livra do carro vermelho. É desesperador. Você abre para ver alguma notícia, está lá, carro vermelho, promoção. Olha, são algoritmos utilizando a informação que você, num determinado momento, passou. O impulsionamento de conteúdo por parte das plataformas é uma adesão ao conteúdo. Mas eu impulsionei, mas não sei o conteúdo. Se impulsionou, é coautor. Você impulsionou, você tem que ter responsabilidade no que você impulsionou. Você tem que ter responsabilidade na monetização, porque você está ganhando dinheiro em cima daquilo. Mas eu ganho dinheiro, eu não sei, é que, na verdade, pela inteligência artificial, eu sei que o público-alvo quer isso, então eu impulsiono, eu monetizo. Olha, da mesma forma que você sabe que o público-alvo quer isso, e você vai direcionar essa informação, para direcionar a informação, você tem que checar a informação. O que nós estamos discutindo, e eu venho propondo de início, até porque isso é uma construção, não precisamos tentar, de início,
definir de forma geral o que é fake news. Muito difícil essa definição. Nós vamos acabar ficando sem nenhuma regulamentação. Não precisamos, a meu ver, de início, já exigir que absolutamente toda informação seja checada pelas plataformas. Mas nós podemos exigir que esses 3 pontos, as plataformas, todas elas, todas as Big Techs, tenham responsabilidade. Quando maior transparência nos algoritmos, isso é muito importante, há necessidade de maior transparência na utilização desses algoritmos. A utilização de algoritmos faz com que qualquer plataforma deixe de ser algo inerte, onde se colocou conteúdo, ela passou a atuar. Se passou a atuar, pode ser responsabilizada. O engajamento maior e a monetização, porque está ganhando dinheiro em cima da informação. Não importa qual seja a informação, se está ganhando dinheiro em cima da informação, tem responsabilidade pela informação. Nós daríamos um salto gigantesco de qualidade na própria alteração da estrutura negocial e de responsabilidade das Big Techs. Uma outra questão muito importante, isso empiricamente nós fomos construindo, não só na eleição, são quase 4 anos de inquéritos no combate a discursos de ódio, a discursos antidemocráticos, ao mecanismo. E esse mecanismo foi se aperfeiçoando à medida que o combate vai se aperfeiçoando, obviamente o mecanismo vai se aperfeiçoando. E nós temos que ir verificando essas questões. Eu citei agora há pouco a questão de pedofilia, pornografia infantil. Em todas as reuniões, com todas as empresas, eu pergunto, vocês admitem isso nas redes? Seja Google, seja Instagram, TikTok, etc. Não, todos falam não. Como eu sigo na pergunta. Por dia, muita gente tenta postar isso, eles falam milhares de vídeos todos os dias. Como vocês combatem isso? Inteligência artificial. Nós temos lá algoritmos, já não deixamos entrar, ou o que entra imediatamente, antes de ter uma curtida, nós conseguimos tirar. Isso, mais ou menos, em torno de 93% dos casos. Os outros 7%, 8%, dizem eles, nós temos uma equipe, quando há dúvida sobre o conteúdo, tudo indica que seria pornografia infantil, pedofilia, mas quando há dúvida nesses 7%, 8%, há uma equipe que rapidamente, essa equipe analisa e diz se pode ou não. Ótimo. Por que não fazer a mesma coisa com discursos de ódio? Com discursos antidemocráticos? Aqui não há subjetivismo. Ninguém tem dúvida do que é um discurso nazista. O nazista pode até concordar com esse discurso, mas ele sabe o que é o discurso nazista. Ninguém tem dúvida em relação a um discurso homofóbico, a um discurso racista, a um discurso antidemocrático contra as instituições. São questões objetivas. Não é aqui que eu acho uma coisa de um assunto, o ministro Flávio acha outro, o ministro Belize acha outro. Não. As pessoas podem interpretar, umas podem gostar de um discurso racista, outras podem combater, mas todo mundo sabe que é o discurso racista. Todo mundo sabe que incentivar, ingressar no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional e destruir tudo, aqui não há subjetivismo, não é um discurso democrata isso, é um discurso antidemocrático. Por que não usar os mesmos algoritmos, outros algoritmos, a mesma ideia de algoritmos, de inteligência artificial, na dúvida, a mesma equipe, e combater isso? Se nós, e isso é um apelo que eu faço ao Congresso Nacional, ao Executivo, se nós quisermos regulamentar tudo sobre fake news, nós não vamos regulamentar absolutamente nada.
Então, vamos começar replicando o modelo já existente nas Big Techs. Eles já têm esse modelo, principalmente, como eu disse, para pedofilia, pornografia infantil e, veja, direitos autorais. Eles têm o mesmo modelo, porque eles sabem que podem ser responsabilizados em relação a direitos autorais. Ora, se tem para direitos autorais, não dá para ter para discurso antidemocrático, para discurso racista, homofóbico. Vamos replicar esse modelo. Replicando esse modelo e responsabilizando, pelo menos, nesses 3 casos que eu disse para vocês, o impulsionamento, a monetização e a utilização de algoritmos. Vamos regulamentar isso, vamos avançar, e a partir disso é possível verificar o que melhorou, o que falta, o que nós podemos ou não avançar. Porque nada aqui, a meu ver, estará indo de encontro à liberdade de expressão. Veja, a liberdade de expressão continua dentro daquele binômio que a Constituição consagra, liberdade com responsabilidade. Nós estamos ouvindo há alguns anos, não só no Brasil, mas extremistas do mundo todo, em vários locais do mundo, estamos ouvindo um discurso falso de que a liberdade de expressão é liberdade de agressão, que a liberdade de expressão autoriza o discurso de ódio, autoriza o discurso de extermínio do adversário, autoriza a proclamar o fim da democracia. É um discurso extremista, que foi se apropriando das redes, e isso passou, infelizmente, em branco por muito tempo, que o que nasceu lá atrás, e todos se recordam, a Primavera Árabe, onde houve o impulsionamento das redes sociais como liberdade de expressão em países que não tinham liberdade de imprensa, não tinham liberdade de expressão. Isso foi utilizado para reuniões, para o direito de reunião, direito de manifestação. Uma extrema-direita radicalíssima percebeu isso, e diga-se de passagem, percebeu isso de forma extremamente competente. Percebeu que era possível manipular, e passou a manipular essas informações, esse acesso. Passou a manipular, principalmente, os ódios internos e as revoltas, os traumas de diversos segmentos da sociedade, juntar essas pessoas virtualmente e, a partir disso, instrumentalizá-las. As redes sociais, as Big Techs, foram instrumentalizadas no dia 8 de janeiro. Elas foram instrumentalizadas. Assim como as pessoas foram sendo juntadas por seus ódios internos, seus traumas, suas decepções de vida, e via algoritmos foram sendo juntadas pessoas próximas. E nós sabemos isso, não só nas redes sociais, na vida real, o efeito manada que isso gera. A pessoa sozinha não é violenta, a pessoa com seus iguais em determinados locais se torna violenta. Isso foi sendo instrumentalizado. É o momento de chamarmos as redes, as Big Techs, é o momento de chamarmos a responsabilidade com esses pontos. Esses pontos, esses poucos pontos, me parece, em nada afetariam a liberdade de expressão, em nada afetariam a liberdade de imprensa, até porque, esse é outro ponto importantíssimo, e vem sendo estudado no mundo todo, essa rede de desinformação, o primeiro grande alvo dessa rede de desinformação foi desacreditar a imprensa livre, a imprensa democrática. Dos 3 pilares da democracia, ou das democracias ocidentais, a liberdade de expressão e liberdade de imprensa,
eleições livres e periódicas, e independência do Poder Judiciário, o primeiro pilar atacado por esses extremistas foi exatamente a liberdade de imprensa, sobre o falso manto de que liberdade de expressão nas redes sociais, ela é absolutamente livre, engloba agressão, engloba discurso de ódio, e que, na verdade, a imprensa tradicional, ou a mídia tradicional, essa sim, ela é conivente com determinados grupos, ela não possibilita uma ampla discussão. O que foi se fazendo? Foi-se, por meio dessas pessoas, desse discurso extremista, dessa instrumentalização das redes sociais, foi se tentando desacreditar a imprensa. E, lamentavelmente, isso, em grande parte, obteve sucesso. A pessoa coloca um fundo falso de livros, que é o grande sucesso da internet, todo mundo é muito inteligente, sabe, né? Tem livros e livros. Aí eu coloco, às vezes a cadeira bate no fundo falso, dá problema. Lá do estado do ministro Mauro Campbell, aqui presente. Às vezes dá azar, mas... Ou então, às vezes, a pessoa mexe o rosto, né? E a imagem do livro entra junto. Bom, mas a pessoa coloca os livros, coloca um terno, uma gravata, coloca o nome professor, não sei o quê. E a pessoa é especialista da guerra da Ucrânia ao átomo. Só fala asneira. Um discurso de ódio. Liga, fala que vacina... tem isso, aquilo, fala mal de vacina, fala que a Terra é plana, só que tem 100 mil likes, 30 mil pessoas por segundo, mais do que a audiência de alguns telejornais, muito mais do que as pessoas leem jornal. Qual foi o ataque desses extremistas? Eu repito, um dos pilares universais da democracia, que é a liberdade de imprensa. Vamos tornar tudo igual. A informação checada, séria, de um jornalista reconhecido, essas redes falaram, essas pessoas que manipulam as redes, vamos tornar a mesma coisa que o cara da esquina, só que ele é um grande influencer. Vamos tornar a mesma coisa. Isso foi abalando a credibilidade das notícias. Isso é muito importante e por isso deve haver a responsabilização, porque a mídia tradicional é responsabilizada. Se mentir, se não checar a informação, e essa suposta mídia, basta a pessoa se autodefinir como jornalista nas redes sociais e fala a asneira que quiser, sem nenhuma responsabilização, incentivando a criminalidade, incentivando os atentados à democracia. Isso não foi sem querer. Isso foi pensado. Isso foi um plano articulado pela extrema-direita radical no mundo todo, para desacreditar a mídia. A partir de desacreditar a mídia, só a partir disso é que você consegue realmente, e foi o que se tentou, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, você vai atacar o segundo pilar da democracia, as eleições. A hora que você tem uma, entre aspas, mídia particular própria nas redes, você pode começar a plantar notícias. Você desacreditou, ou pelo menos você embaralhou as notícias verdadeiras, então você pode dizer, as eleições são fraudulentas. As eleições, desde que eu não ganhe, as eleições são fraudadas. E pouco importa, isso é outro dado importante, pouco importa se o voto é em papel, se é por carta, ou se é por urna eletrônica. O que importa para esses extremistas é atacar o instrumento da democracia, como a democracia se instrumentaliza. E ela se instrumentaliza via voto. Nos Estados Unidos, como que se atacou?
o voto por carta. Lá, a questão do voto por carta é uma instituição norte-americana desde a Guerra de Secessão, para que houvesse a possibilidade da eleição, que foi a reeleição de Lincoln. Então, se atacou isso. Eu sou extremista, aonde eu perco? Eu acho que eu perco no voto por carta. Então, o voto por carta é fraudulento. Eu sou extremista, acho que vou perder a eleição, aonde eu ataco? A urna eletrônica. Mas nunca houve uma fraude em urna eletrônica, não importa, vamos criar as fraudes. Vamos criar os videozinhos, que a pessoa aperta um número, são bizarros os vídeos. A pessoa aperta um número, tem até o corte, né? E aparece um outro número. Vamos criando, porque vamos massificar essa contra-informação e pelo menos nós vamos gerar a dúvida em parcela razoável da sociedade. Veja, isso só foi possível a partir do momento que houve, por parte desses extremistas, no mundo todo, que se utilizaram das redes sociais sem controle, isso só foi possível a partir do momento que se conseguiu afetar o primeiro pilar da democracia, a liberdade de imprensa. A imprensa é vendida, a imprensa tradicional, o que vale é a nossa imprensa. O que vale é cada pessoa poder falar o que quer. A pessoa está ofendendo, atacando, ódio. Não, é a liberdade. A partir daí se cria o segundo discurso, o discurso de atentar um instrumento maior da democracia. Vejam que nenhum extremista, seja no Brasil, Estados Unidos, leste europeu, na própria Itália, nenhum extremista diz que é contra a democracia. É contra as eleições, como são feitas. A democracia, desde que eles ganhem, sem eleição, eles são a favor. O que se ataca é um instrumento, porque pega mal atacar a democracia. É mais fácil convencer as pessoas com essa notícia fraudulenta do instrumento. Vamos prender o ministro Alexandre de Moraes. Teve até gente comemorando, né? Comemorando assim, ajoelhada, agradecendo aos céus, né? É um negócio impressionante. Porque ele não liberou o código-fonte no TSE. Tem gente que ainda acredita nisso. Tem gente que ainda veja, gente de todo tipo, de todas as faixas econômicas e culturais. Às vezes eu sou abordado, a pessoa educadamente, ministro, mas o senhor podia pelo menos liberar o código-fonte. Daí eu pergunto, você sabe o que é o código-fonte? Não, não é aquilo que frauda a eleição. Código-fonte é liberado 1 ano antes da eleição. Eram 6 meses. Para a eleição agora ficou 1 ano. Todos os partidos tiveram acesso. Todas as entidades. As Forças Armadas tiveram acesso. Todo mundo fez laudo, só que as redes sociais continuaram falando que o código-fonte estava naquela sala secreta, que é escura, no TSE, que é tão secreta e tão escura que nem eu, presidente, sei onde é. Nós reunimos todos os partidos na sala, que era clara, no dia seguinte não, 20 minutos depois, nas redes estava que aquela sala era de mentira, que nós levamos uma outra sala. Só que essas notícias, sem controle nenhum, acabam convencendo parcela da população. Convencendo porque também são direcionadas à parcela da população via algoritmos. As redes, as big techs, não podem mais fazer a política do avestruz. Não podem mais esconder a cabeça embaixo da terra e falar, nós não temos nada a ver com isso. Tem, porque agora, vamos dizer, o que não é verdade, mas vamos dar o benefício da dúvida. Se até 8 de janeiro elas não sabiam que estavam sendo instrumentalizadas, depois de 8 de janeiro, é impossível falar em não instrumentalização. Então, a partir daí, elas têm que nos auxiliar a Justiça, auxiliar o Congresso Nacional a uma regulamentação. Eu venho discutindo com elas, e depois vou levar
ao deputado Orlando, já conversamos várias vezes, ao presidente Arthur Lira, algumas sugestões, até em virtude da experiência do combate, no dia a dia disso, nas eleições e nos inquéritos, mas eu proponho, primeiro, uma autorregulação. Venho conversando com elas, uma autorregulação. Porque, durante as eleições, de cada 100 decisões judiciais que elas cumpriam, essa é verdade também, o que foi feito de bom deve ser dito. De cada 100, foram 120 decisões judiciais para o TikTok. O TikTok tirou, na autorregulamentação, 6.300 vídeos. Veja. Então, existe. O que nós precisamos é pegar esse modelo que eles próprios já construíram, aperfeiçoar, voltado para a defesa da democracia, para o fim do discurso de ódio. Um aperfeiçoamento apostando também na autorregulação. Senão nós vamos enxugar gelo. Deve haver isso. O que nós temos que auxiliar é exatamente em quais esses requisitos para a autorregulação. E qual a responsabilização, e insisto, a partir do momento em que algum apoio houve, algoritmos, impulsionamento ou monetização, não se pode mais falar de neutralidade. Então, nós poderíamos começar disso. E também, algo que eu insisto desde o ano passado, com o ministro Orlando, o deputado Orlando, é que não é mais possível que as Big Techs sejam consideradas juridicamente empresas de tecnologia. Veja, elas, no mínimo, são empresas mistas de imprensa, comunicação, ou, se não quisermos comunicação, de publicidade. Quem mais lucrou no mundo em publicidade o ano passado foi o Google. Então, se lucra com isso, se a principal atividade monetária é essa, então deve se equiparar na responsabilidade a empresas de comunicação ou a empresas de publicidade, com essas peculiaridades que nós devemos discutir e fixar standards. Eu não defendo uma regulamentação extremamente detalhista. Eu defendo essa fixação da possibilidade da autorregulação com modelos e outros modelos, outros standards, para que nós possamos, a partir disso, verificar como isso refletiu no dia a dia e, a partir de standards, fica mais fácil nós aprimorarmos isso. E o Poder Judiciário, aqui eu falo em nome do Tribunal Superior Eleitoral, mas acredito que o ministro Gilmar também concorde, o Poder Judiciário, principalmente o TSE e o Supremo Tribunal Federal, na análise dessas ações diretas de inconstitucionalidade, está levando em consideração todas essas questões. Recentemente, nós discutimos no Supremo e decidimos a possibilidade de, diretamente a empresas que divulgam conteúdo no Brasil, diretamente requisitarmos documentos, dados, sem a necessidade do procedimento de acordo, de cooperação entre países. A ideia de combate à fake news, a ideia de combate ao discurso de ódio, ao discurso contra a democracia, deve ter uma adaptação do conceito de territorialidade. O que é territorialidade para as redes sociais, para as Big Techs? Conteúdo divulgado no Brasil é de responsabilidade da justiça brasileira. Ah, mas a minha sede é em Dubai. Problema seu. O conteúdo está aqui, tem que ter aqui um representante legal e pode ser responsabilizado. Foi um leading case no Brasil, que depois a Alemanha seguiu, o caso do Telegram. O caso do Telegram, onde a sede era em Dubai, mas houve a determinação judicial que, se não cumprisse as decisões, seria bloqueado em todo o território nacional. No resto do mundo não é problema do Brasil, infelizmente. Agora, no território nacional,
se utilizam das nossas operadoras, das nossas antenas, o conteúdo é divulgado no Brasil, então serão responsabilizados no Brasil. Para que não haja necessidade das medidas mais drásticas, que é exatamente retirar a operação em todo o território nacional, porque há gente que utiliza para trabalhar, há gente que utiliza por motivo de saúde, nós temos que regulamentar medidas intermediárias. Mas nós temos, no Brasil, que deixar um recado bem claro. No Brasil, nós não vamos admitir tratar redes sociais virtualmente como uma terra sem lei. No Brasil, nós vamos responsabilizar. E aguardamos e vamos auxiliar o Congresso Nacional no que for possível para regulamentar da melhor forma possível. Muito obrigado.